No coquetel mexicano entram 5 milhões de toneladas de partículas de monóxido de carbono, dióxido de enxofre, chumbo, níquel, mercúrio, arsênico e cloro. Esta mistura vem de 3 milhões de carros e 36 mil fábricas. Mas a poluição não vem só dos carros e das indústrias. 6 milhões de mexicanos e 2 milhões de cães fazem suas necessidades ao ar livre. São mais de 600 toneladas de fezes pulverizadas adicionadas todos os dias ao coquetel fatal. Elas contêm salmonelas, amebas, estafilococos, streptococcus e outros cocos. Em novembro, quando a circulação do ar é a mais pobre, as pessoas respiram fundo e adoecem, principalmente crianças e velhos. Nas escolas primárias, o nível de abstenção em novembro passado chegou a 30%. Todos estamos afectados de alguna otra manera, irritación de ojos, de mucosas en general, una altísima incidencia de gripas. Los niños de hoy no son los mismos que de hace 5 años, los que hace 10 ni 15. Mi infancia no es la misma que la de mis hijos. Julia Carabias é bióloga e professora da Universidade Autônoma do México. É também mãe de uma filha de 3 anos, que sempre tem problemas respiratórios. A professora tem certeza que eles vêm do ar. Los inviernos estamos cada vez teniendo mayor incidencia de enfermedades en niños, en ancianos y en gente que resiente de enfermedades bronquiales. Que sí está claro es que ha habido un mayor resentimiento para las capas de la población más frágiles, los que están menos alimentados, los que tienen menor protección de casas, los que ya están resentidos en sí mismos por las enfermedades pulmonares. A poluição na cidade do México é tão grave que diplomatas de vários países do primeiro mundo recebem bônus para compensar os riscos de servir na cidade. O atual presidente mexicano está investindo muito mais tempo e dinheiro nas questões ecológicas do que os presidentes anteriores. Mas ar limpo custa caro, às vezes caríssimo. Assista nesse domingo Tutsi em Domingo Maior. Nós fomos procurar na cidade americana mais perto do futuro, onde são 5 da tarde, hora do coquetel. Quem acha que o coquetel mexicano é o pior do mundo, nunca experimentou o de Los Angeles. Os ingredientes daqui são diferentes, mas os efeitos são tão mortais quanto os mexicanos. Isto que você está vendo aí não é neblina, é sujeira mesmo. Poluição da pior, aqui conhecida como smog. Às vezes reduz a visibilidade até em 50%. E se fosse um pouco mais densa, a gente poderia tocar no pior ar dos Estados Unidos. Há pouco tempo, o óleo derramado pelo petroleiro Valdez nas águas puras do Alasca provocou protestos mundiais. Em Los Angeles, os carros e as fábricas jogam o equivalente a um Valdez por mês no céu da cidade. Aqui circulam 2 vezes mais carros do que no México, embora a população da cidade seja a metade. Um filtro como este, virgem, em 24 horas, fica da cor do petróleo. No nosso pulmão, acontece o mesmo fenômeno em cada 6 semanas. Como no resto do país, os carros daqui, há mais de 15 anos, estão equipados com catalisadores e a redução de alguns poluidores foi de 90%. Mas hoje o número de carros é 55% maior do que há 15 anos. Além disto, há mais gente dirigindo distâncias maiores. O que foi corrigido de um lado foi perdido no outro. O chumbo foi completamente eliminado da gasolina dos carros, mas não dos combustíveis das fábricas. Uma pesquisa mostra que se o chumbo no ar fosse reduzido em 30%, haveria menos 70 mil infartos por ano no país. Os carros daqui são frequentemente testados para medir os níveis de emissão de smog,
Os que não passam, não circulam. Nas fábricas que poluem, as multas chegam a $25 mil por dia. Apesar disto, carros e fábricas continuam poluindo. O ozônio resultante da emissão dos carros e das fábricas é o pior poluidor de Los Angeles. Corrói tintas, borracha, plástico e o tecido do pulmão. Foi reduzido em 50% nos últimos 20 anos, mas o índice de ozônio em Los Angeles ainda é 9 vezes maior do que em qualquer outra cidade americana. Este ano, Los Angeles criou uma comissão que apresentou as propostas mais radicais do país no combate à poluição. Chegam a propor a proibição de carros a gasolina daqui a 20 anos, se os fabricantes dos carros não eliminarem as partículas poluidoras. Por enquanto, a solução será colocar álcool na gasolina. O objetivo final é limpar o ar da cidade até o ano 2007. Em Nova York existem 15 medidores de poluição do ar. 14 deles ficam em cima dos prédios. Só esse fica no nível da rua, perto dos ônibus movidos a diesel. Neste nível, o índice de poluição pode ser igual ao das estradas de Los Angeles, 18 vezes acima do normal. Recentemente, o presidente Bush lançou o projeto de limpeza mais ambicioso do país. Um dos principais objetivos é acabar com a chuva ácida, que é provocada pela queima de carvão nas usinas de energia do meio-oeste americano. As partículas que elas lançam no ar voltam com as chuvas para a terra. Elas destroem as florestas e os lagos. 1/5 dos lagos do Nordeste americano estão mortos ou à beira da morte. A decisão do presidente Bush é boa para os americanos e para nós também. Os Estados Unidos gastam mais do que qualquer país contra a poluição porque eles são também os maiores poluidores do mundo. Um americano médio polui 5 vezes mais do que um brasileiro. E do ar, nós não temos como esconder, como correr, nem como deixar de usar. A solução é não sujar. A seguir, os ingleses conseguem acabar com o fog e agora enfrentam a poluição dos carros. Daqui a pouco, primeira exibição. De suspense ou terror que se preze, não pode abrir mão de uma boa perseguição. Um bom grito de mulher. E, é claro, de uma boa quantidade de neblina. Muita neblina. Pelo menos se a história se passa em Londres. A neblina dá o clima e esconde os desejos do misterioso assassino. Mas o que pouca gente sabe é que essa neblina, na verdade, tinha muito pouco charme. O famoso fog londrino era quase pura poluição. Era fumaça expelida pelas velhas indústrias e por centenas de milhares de chaminés das casas que utilizavam aquecedores que funcionavam com a queima do carvão. E era tanta fumaça que em 1952, 4.000 pessoas morreram num período de 7 dias por causa do excesso de poluição. Foi então que os ingleses começaram uma gigantesca luta contra a queima do carvão. O resultado foi a morte do fog. Esta aí, na década de 50, é Trafalgar Square, uma praça famosa de Londres. E esta é a imagem de hoje. O Big Ben, cartão postal da cidade, quase nem aparecia. E agora, nem sinal da neblina. Esta é Tower Bridge em 1952, quando mal se podia ver a primeira das 2 torres que existem sobre a ponte, que fica no coração de Londres.
Hoje ela está assim, tão clara e visível como nenhum inglês conseguiria imaginar 37 anos atrás. Mas toda essa mudança não é tão surpreendente, porque houve muito esforço para se chegar até essa situação. Afinal, a queima do carvão representava 70% de toda a poluição do ar existente na Inglaterra. E hoje, a poluição causada pelo carvão chega a ser 12 vezes menor do que no início da década de 50. Para ganhar essa batalha, os ingleses chegaram a fechar as fábricas mais antigas que utilizavam o carvão como combustível e modernizaram os sistemas de aquecimento. Hoje, as chaminés caseiras só servem para recordação. Foi um dos maiores avanços ecológicos da história. A carga de poluentes lançada no ar numa região como essa pode se transformar numa chuva ácida que só vai cair a centenas de quilômetros daqui. Não é sem motivo, então, que vários países europeus têm reclamado do que eles consideram um vizinho não muito ecológico. Menos da metade da poluição lançada no ar pelas indústrias inglesas cai aqui mesmo, dentro da Inglaterra. 1/3 da poluição acaba caindo sobre o mar e pelo menos 20% se transforma num legítimo produto de exportação. Vai cair na forma de chuva sobre o território dos países vizinhos. A Inglaterra é o país que mais gera poluição do ar na Europa, mas não está sozinha nessa disputa. Existem grandes fontes de poluição espalhadas por todo o continente. Na Alemanha, às margens do rio Reno, está o maior complexo de indústrias químicas do mundo. Na tranquila Suíça, também às margens do Reno, a cidade de Basileia, com suas fábricas químicas, é uma grande geradora de poluição. Nos países comunistas, não é diferente. Na União Soviética, as indústrias nunca tiveram um eficiente controle dos poluentes. Cracóvia, na Polônia, terra natal do Papa João Paulo II, é considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. E com a abertura política nos países comunistas, se multiplicaram os protestos contra as agressões ao meio ambiente. As consequências são fáceis de se encontrar em todo o continente. A chuva ácida já danificou quase a metade das florestas na Alemanha e pelo menos 20% das matas da Noruega. Mais de 18 mil lagos da Suécia estão contaminados pela chuva de poluentes. Na Inglaterra, a situação é mais grave ainda. 70% das florestas estão danificadas. Mas para os ingleses, hoje, existe uma discussão tão prioritária quanto essa: as condições do ar nas grandes cidades. Este é o tradicional táxi de Londres, uma marca registrada da cidade há mais de 30 anos e que sempre foi preservada. Infelizmente, para os londrinos, ele tem deixado marcas ainda maiores no ar que a população respira. Please, how much? £4, please. Yeah. Thank you. Thank you, Jack. Existem mais de 16 mil táxis iguaizinhos a esse rodando pela cidade e todos, sem exceção, utilizam como combustível o óleo diesel, um grande agente poluidor, quase um recordista. O óleo diesel lança 10 vezes mais partículas poluentes no ar do que a gasolina. Ele também é utilizado nos famosos ônibus duplos de Londres e em boa parte dos automóveis particulares. Somente no ano passado, foram lançados no mercado 90 mil carros movidos a óleo diesel. Nas ruas mais movimentadas, o fog londrino deu lugar a uma neblina igualmente perigosa, mas sutil, quase imperceptível. É o ar das grandes cidades nos anos 80. E se 37 anos atrás, os modelos faziam todo o esforço possível para se proteger do fog, mantendo a elegância, hoje seria outra história. Para enfrentar a poluição moderna, jamais a moda teria charme, encanto ou qualquer sinal de bom gosto.